Estamos de volta com o programa Em Discussão. Hoje aqui na nossa pauta é o Dia da Umbanda, dia 15 de novembro. Em discussão, um projeto de lei também da deputada Alice Brandão do PCdoB, 361 de 2015, que institui esse dia 15 de novembro, como dia estadual da Umbanda. Dia que já tinha nível federal, nível municipal, mas estadual não, né, deputada? Exatamente. A gente tem feito aí todos tanta os esforços. É porque a caminhada é bem difícil, né? No legislativo as coisas são um pouco, sei lá, são muito delicadas, principalmente quando você se propõe a apresentar projetos para os segmentos mais populares, para o segmento, sabe, que é mais ligado com a população negra, sabe, com os menos favorecidos. As coisas são um pouquinho mais difíceis de serem entendidas, mas a gente está aqui para cumprir essa missão. E até por isso, acho que o povo do estado de São Paulo nos colocou de novo na casa para a gente continuar com essa batalha que eu acho extremamente saudável. Eu vou endossar aqui o que a deputada está falando. Segundo o IBGE, informações que eu tenho de 2010, 1991 eram 0,4% os umbandistas e os ubandistas. Em 2010, a porcentagem era de 0,3%. Estou falando lá de 2010, tá? No total, são 407.331 umbandistas no Brasil. 182 mil aproximadamente homens, 225 mulheres. A mulherada, Sandra? Sempre. Sempre? Por que Sempre mais mulher do foi. que homem? Mulher é mais religiosa? São as matriarcas, é um número maior que você vê como médiuns, como dirigentes, como aquelas que cuidam. E a gente tem visto isso crescer em todas as religiões. Mulherada realmente está... Se empoderando, né? Sim. Se empoderando, assumindo aí o papel. Eu acredito também, Sandra, que seja a mulher, a sensibilidade da mulher, que é uma sensibilidade muito aguçada, ela é aquela que toma conta da casa, da família, que escuta os problemas dos filhos, né, da família toda. Então, acho que isso também atrai para que ela, sabe, Assuma. vive Tem rezando, entendimento, pedindo, sabe, a todos para que as coisas sejam resolvidas. Eu acho que essa coisa meio mãe, né? Que a gente está sempre bem preocupado que todo mundo esteja para todo mundo. Abraça Né? com certeza. Homem é mais força, mais poder, né? Mais levar o carro adiante, né? Assim, a mulherada vai meio que limpando o caminho, ajeitando todo mundo de lá e de cá, né? Eu falei no bloco anterior sobre o entendimento da Umbanda. Na Igreja Católica a gente sabe que tem a missa. A missa normalmente aos domingos, um dia bastante cultuado na religião católica, é uma horinha de missa que o padre fala, a gente toma a hóstia. No culto das igrejas evangélicas, a gente tem orações, a gente tem músicas, muita música com banda, não tem o culto aos santos, as imagens. E a Umbanda, como é que é, doutora Juliana? Eu estou entrando já nesse nicho com você, eu sei que eu tenho que puxar lá o negócio da OAB, mas aquela também é umbandista, né? Todos aqui são umbandistas, então como é que é esse ritual que a gente chama? Todas as religiões têm os seus rituais próprios, né? A liberdade de culto é justamente isso, que cada uma tenha seus rituais próprios e que sejam protegidos por lei. Então a Umbanda tem os seus rituais próprios. A razão da Umbanda tem uma natureza muito de liberdade, né? Então não existe um padrão específico para funcionamento de todas as casas. Não existe um roteiro. Exatamente. Então, por exemplo, se a gente for a uma missa no estado de São Paulo ou, sei lá, em qualquer Maranhão. estado do Rio Grande do Sul ou no Maranhão, basicamente... Tem um roteiro a ser exatamente, seguido. será um roteiro. A Umbanda, a gente não existe isso. Porque a Umbanda, ela está preocupada com a assistência espiritual. Acima de formalidades específicas, então não tem essa imposição de que toda casa deva funcionar da mesma forma. O que eu vejo quando eu chego nesse terreiro? Bom, todo terreiro ou toda casa de Umbanda, todo templo tem o seu congá, o seu peji, que é o seu altar, né? Via de regra, esses altares são compostos por imagens católicas. Exatamente. Aí é o tal do sincretismo que a gente Exatamente. aprendeu lá no colégio lá atrás, Esse é o que é essa sincretismo. substituição da imagem dos santos que a gente conhece na Igreja Católica pelos orixás. Exatamente. Há muito tempo o Brasil era um país que proibia as religiões de matriz africana, né? Isso, estou falando do final do século XIX.
Então, a forma que a população negra encontrou de manter o culto aos seus orixás foi substituindo a força da natureza, que a gente denomina orixá, por uma imagem católica e assim acobertar o seu culto. Em outras palavras, significa que São Jorge, na verdade, é o quê? Ogum. Ogum. Exatamente. Nossa Senhora... Oxum. Oxum. Vamos mais aí, me ajuda aí. Que estamos mais Santa complexos. Bárbara em Ançã. Olha lá, vocês sabiam disso? Oxóssi é São Sebastião. Né? Isso. Olha quem está em casa, Nossa vocês Senhora sabiam disso? Santana é Nanã. Isso. Então foi um jeito Xangô, que, né? que os Temos escravos... São Jerônimo, Xangô, né? Também, que é São Jerônimo. São Jerônimo, Que é a pedra, né? É, São Lázaro é Pai Obaloaê. Que cuida da saúde. que cuida da saúde. Iemanjá é Nossa Senhora das Candeias, Nossa Senhora dos Navegantes. Iemanjá, que a gente tanto sabe, É, né? o culto Quando da tem- Iemanjá no Brasil acho que é o mais famoso É o e tem mais conhecido. liturgia para Iemanjá, acho que em toda a costa brasileira, né? É, que é enorme. A Rainha então- do Mar. Exatamente. É a rainha, do Mar. É a rainha do mar. A palavra umbanda, eu falei aqui no início do programa, Olga, que é curandeiro. Vocês curam? Sim, é Umbanda, completando o que a doutora Juliana falou, é a mistura de pagelança que os nossos índios faziam, Essa aquelas pegada rezas, indígena, né? isso que é brasileiro. Vem também do Molocô, que são tradições que vêm lá do norte, do nordeste. Então, Umbanda, quer dizer, a junção de tudo. A Umbanda quer dizer força, né? Então, nessas forças, criam-se os médios, através de nossas entidades, passam essa energia para um médium, que somos nós, né? Você pode ser um médium e pode ser desenvolvido como médium, e através dessa força que as entidades, todos os orixás nos passam, a gente através deles passa a cura àquelas pessoas necessitadas. A Umbanda não fala dos seus milagres, mas muitas pessoas agradecem a Umbanda por estarem curadas um dia de hoje. Eu vou cutucar você, Ogum. Ogum, ó, Ogum. Ogum. O que você já viu aí? Que você pode contar pra gente? Fala assim, Olha, eu presenciei casos que era isso. Ultimamente a gente está vendo muito caso, né, que a gente está curando de câncer, de CA. É uma coisa inacreditável, porque, como eu falei no início, através da pagelança, já existe uma cura para o câncer, né? Mas nós não sabemos ainda, nossos pesquisadores não sintetizaram ainda uma erva, a qual é a correta. Mas os nossos índios já sabiam, os nossos pajés, os nossos antigos, né? Os nossos pretos velhos, que são os curandeiros da Umbanda. O preto velho é um rezador, curandeiro que existe na nossa religião. Então ele já tem essa magia. Magia não é feitiço. Magia é uma coisa que vem de Deus, né? Uma magia é uma força energética boa. Então essa magia que os nossos terreiros de Umbanda, os nossos médiums transmitem a essas pessoas, está curando muita gente. E graças a Deus, nós estamos vendo muita cura de câncer, de CA. Ontem mesmo nós estávamos na CA, né? A palavra câncer, desde novo eu aprendi que não se fala essa palavra. Minha mãe né? ensinou a mesma coisa. Isso tem a ver com Umbanda, não? Porque minha mãe sempre falou a mesma coisa também. Os antigos, fala essa palavra. Os antigos evitam falar as palavras maléficas, né? Então a gente sempre preserva essa parte. Ontem mesmo nós estávamos num terreiro de Umbanda, numa festividade, e ouvimos um depoimento de uma pessoa que, através de 2 anos frequentando o terreiro, se curou, graças aos orixás. Então, para nós eu posso dizer para você assim com muita tranquilidade, eu falo isso assim com um prazer enorme, né? Que talvez não, eu tenho certeza de que a razão de eu defender tanto a Umbanda, defender a religião de matriz africana, é porque eu passei um período da minha vida assim muito complicado, né? Eu sem nenhuma perspectiva, sem esperança, até a fé. Brandão, até não estou nem falando da deputada. Alice Brandão passou por isso. E aí foram 5 anos que eu fiquei sem gravar, fiquei fora de mídia e tal, e você começa a pensar, inclusive, em bobagens. Até que um dia eu encontrei, né, o caboclo, o seu rei das ervas, quem me disse o seguinte: você tem que cuidar do seu anjo de guarda, você tem que acreditar, você tem que ter fé que você vai retomar a sua carreira. A senhora não era um bandista? Não, nessa época eu não era nada. A gente fica desgarrado de tudo, você né? Fica realmente a gente fica desgarrado, desacreditado. descrente. Desacreditado, Aí ele me disse o seguinte, ele disse, olha, você vai retomar a sua vida, mas antes disso,
você vai sair do Brasil. E eu pensei, até hoje eu peço perdão por isso. Eu digo, se eu estou afastada há 5 anos de tudo, como é que eu vou para fora do país? Tá louco. E naquele mesmo ano, em novembro, eu fui parar em Luanda, fui parar em Angola, né? Quando eu cheguei lá, que eu desci do avião na África, eu bati cabeça na terra para dizer, perdoe meu pai, porque eu estou aqui. E logo, alguns meses depois, eu assinei contrato com a gravadora Copacabana, que é aqui de São Paulo, né, de São Bernardo, que era, e vim com o LP Leci Brandão, com A Paiva de Hoje, A Fundo de Quintal, e eu retomo a carreira de forma fantástica. Tanto é que nessa época eu consegui ganhar, inclusive, meu primeiro disco de ouro. Qual foi a minha gratidão? Na última faixa dos meus discos, eu passei a colocar uma saudação. Comecei com a saudação ao Senhor Rei das Ervas, depois foi Yansan, e quando foi Ogum, que é o meu anjo de guarda, eu tive o primeiro disco de ouro. Então, são coisas que eu vivenciei e que eu, a partir de então, sabe, passei a ter crença, acredito, não imponho ninguém para que siga, sabe, o meu sentimento, enfim, cada um faz o que quer, credo, cada um tem o seu, mas eu falo assim, chego a ficar emocionada todas as vezes que eu falo nessa história, porque eu sei o que eu passei e eu sei o que eu conquistei a partir do momento que eu segui a religião de matriz africana. Só isso. Axé. Tá certo eu falar isso? Axé. Axé. Tá certo falar isso, né? Axé. Doutora Juliana, dá para ser católico e ser umbandista? A Umbanda é interessante, que a gente não faz proselitismo. É. A gente não tem o interesse na conversão. A gente acredita que cada um tem o seu caminho e se você tiver que chegar a Umbanda, você vai chegar a Umbanda. Acho que talvez a máxima de todos os terreiros, todos os templos é quem não chega pelo amor, chega pela dor. Mas todo mundo que precisa chegar na Umbanda, chega na Umbanda. Verdade. Né? E a outra perguntinha, dá para misturar política com religião? E depois eu volto aqui para a deputada e para os outros participantes também, porque eu sempre ouvi falar que religião e política a gente não discute. Nem futebol. Esse é um grande erro, né? É. Eu entendo que sim. Se a gente faz parte de um Estado democrático de direito, como não discutir política? Quem não tem voz, abre mão e deixa que alguém fale no seu lugar. Põe a voz na boca da pessoa. Né? Então, política se discute, sim. Talvez não se discuta a política partidária, porque aí cada um tem as suas peculiaridades, sim. Mas política se discute. E o que a gente está fazendo hoje, via a deputada Leci Brandão, é política pública para a religião. Não é o Estado defender a religião de Umbanda, é política pública para um segmento de brasileiros paulistas que têm o direito de se manifestar, liberdade de expressão também é um direito religioso, né? Eu ter o direito de manifestar a minha fé é uma forma de manifestar a minha liberdade de expressão, a minha liberdade de pensamento. Então, isso é fazer política pública séria para a religião. Para a religião. Ou para um segmento da população, acho que até melhor, que faz desta religião a sua crença pessoal. Né? A gente percebe o seguinte, se a gente faz parte de um Estado democrático de direito e a Assembleia não vai à minha casa perguntar o que eu acho, eu elejo o meu representante e ele é a minha voz. Aqui, exatamente. Ele representa você através das... Então, enquanto alguns segmentos, e aí eu estou falando de toda forma de minoria política, pode ser segmento LGBT, pode ser segmento étnico, negro, que hoje é o, né, que a gente tem mais problemas em razão da discriminação racial, seja o segmento religioso, seja a questão de gênero. Quem não tem os homens, exatamente. Quem não tem os seus representantes não tem os seus direitos atendidos. Por isso que tem que ser discutido. Sim. Então eu sempre falo, a Constituição ou qualquer outra lei, ela não é mágica, ela não transforma a sociedade, ela dá elementos para que a sociedade seja transformada. Então, nas palestras que eu tenho oportunidade de dar, as pessoas falam assim, doutora, mas está escrito na Constituição que o Estado é laico. Mas o Estado é uma figura. O Estado a gente não pega, né? Exatamente. O Estado é uma figura criada. Né? Ela não existe o Estado, a pessoa, não é uma pessoa. Então, se a gente não legislar, não tem como administrar. Eu vou pegar esse gancho aí, se não legislar, não tem como administrar. Aí a gente está em 2015. Agora, depois de mais de 100 anos aí de Umbanda, que ainda projeto de lei, ainda não é lei. Talvez vire aí dia 15 de novembro, dia da Umbanda. E a gente falando agora de intolerância, que a gente abriu o programa falando um pouquinho disso. Não combina isso, né? 2015 com intolerância, seja o que for religiosa, Sandra. O que você acha disso, desse tipo de atitude hoje em dia? São as pessoas que são menos informadas, é isso?
Ou são menos informadas ou são insufladas a agir dessa forma. São os relatos que temos recebido. Aí é onde o poder público Você deveria... já sentiu isso na pele, como umbandista? Não, mas os nossos filiados, vários, sentiram como agressão verbal, ter suas casas invadidas. Em 2015. Em 2015. Nos anos 2000. Sim, crianças serem ofendidas dentro da escola, ou por amiguinhos ou por professores. Aí é complicado. Aí é complicado. Complicado. A gente tem que trazer mais mesmo essa discussão aqui Sim. e colocar lá à tona. O governo federal, o governo municipal, estadual, ser um pouco mais rígido. Ser um pouco não, ser muito mais rígido, porque ainda falta também a intervenção dos governos. E aí eu vou... Diga, deputada. Porque, veja bem, tem um código, né, um código de moral amplo dentro da Umbanda, que se baseia na lei do retorno, né? Você faz Aqui o bem, você receber, aqui se faz o que você paga. Gente, eu sou um bandista. Você tem Não é possível, eu evitar, sou um bandista, você tem porque evitar de eu fazer tenho o todos esses mal para que pensamentos. esse mal não volte para você. Se você plantar amor, você colhe amor. Se você É lei do plantar ódio, retorno. você colhe ódio. E é pra você, não vai pro vizinho. Exatamente. Vai com o endereço certo. E eu falo que isso não é de Deus, isso é lei terrena. Sim. É daqui, ó, é terrena, é daqui, né? Enfim. Ô, Galo, um bandista faz previsão? Não responde, porque a gente vai para um rápido intervalo, eu volto daqui a pouquinho.